Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre o martírio de Paulo em Roma, mas dados específicos dele, né? Então, existe uma carta de Inácio, lá no ano de 116, que Inácio está escrevendo à igreja de Roma, e ele está dizendo assim, e está indo para Roma preso, ele está dizendo assim, não é como Pedro e Paulo que eu vos dou ordens, eles foram apóstolos, eu não sou senão um condenado. Então, Inácio indo a Roma, em 116, está se referindo que Pedro e Paulo estiveram antes, lá em Roma. Dionísio, bispo de Corinto, em 165, em sua epístola ao Papa, ao bispo de Roma, Sóter, é citado por Eusébio em História Eclesiástica 2:25-8, ele diz: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina evangélica. A seguir, indo-se para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos sentimentos e, por fim, sofreram martírio simultaneamente. Então, aqui, novamente, presença de Pedro e Paulo, ambos martirizados. Irineu, em Contra Heresias, Irineu escreve por volta de 180, Contra Heresias 332. Ele, tendo afirmado que a verdade se encontra nas comunidades fundadas pelos apóstolos, ele prossegue: já seria demasiado longo enumerar os sucessores dos apóstolos em todas as comunidades. Só nos ocuparemos com uma destas, a maior e a mais antiga, conhecida por todos, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, que confiaram a Lino o ministério do episcopado. Está se referindo à transmissão para Lino. Lino é o bispo de Roma, então está se referindo a Roma. Então, Pedro e Paulo fundaram a comunidade lá em Roma. Cipriano, em 280, um pouco mais tarde, ele se chamava Cátedra de Roma, na Epístola 55:14, como Cátedra de Pedro. É assim que ficou, já era conhecido. Então, Pedro pregando em Roma. Tá? Quando o imperador Constantino chegou ao poder, lá no século IV, começo do século IV, ele ou alguns de seus filhos construíram uma pequena capela sobre o túmulo de Paulo, que era dado como túmulo de Paulo. Poucas décadas depois, uma igreja muito maior foi construída pelo imperador Teodósio, que substituiu a primeira. A Basílica de São Paulo, fora dos muros, ela permaneceu intacta nesse local desde 380, com Teodósio, até 1823, quando teve um incêndio. Então foi construída uma basílica nova, que é a que pode ser visitada. Um grande arco sobre o túmulo resistiu a um incêndio. Nesse arco tem mosaicos, do tempo de Teodósio, segundo os quais a igreja é santificada pelo corpo de Paulo. Então parece que o corpo de Paulo está ali naquela igreja. O incêndio também revelou duas antigas placas de mármore, onde se lê: a Paulo, apóstolo e mártir. Pelo fato desse lugar ter sido muitas vezes considerado como local do túmulo de Paulo, desde o século II até a época atual, é muito provável que o túmulo de Paulo, de fato, se situe ali. Em 2002, a Igreja Católica ela promoveu escavações sobre o altar da igreja. Os arqueólogos perfuraram o cimento e confirmaram ali a presença de um grande sarcófago de mármore. Em 2009, o Papa Bento XVI anunciou que testes de carbono 14 feitos em fragmentos de ossos retirados do sarcófago confirmaram que os ossos datavam do século I e II, ou II. É possível, portanto, que os ossos do apóstolo Paulo estejam lá, né, no que seria o altar da Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. O túmulo de Pedro situava-se num cemitério pagão, no Monte Vaticano. Eu tenho aqui um vídeo só falando sobre as escavações arqueológicas sobre o túmulo de Pedro, que tem evidências fortes também. Ao passo que Paulo foi sepultado, então, perto do local onde foi decapitado, na estrada que levava ao porto de Ostia. Logo se construíram pequenos santuários nesses locais, e que no século IV, então, foram construídas igrejas, que seria hoje a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Tá? Então, esse é um ponto que o Brent Shaw ele não comenta, que são essas evidências arqueológicas, tanto do túmulo de Pedro como do túmulo de Paulo em Roma. Muito obrigado, então.